Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Leonardo. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo AnaliseCast, que é o podcast da Analise. E no podcast de hoje nós vamos entrevistar o professor Gileno Brito de Azevedo. O professor ele é engenheiro florestal, formado na UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Ele é mestre e doutor em Ciências Florestais pela UNB, Universidade Federal de Brasília, na área de concentração em manejo florestal. Hoje ele é professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, onde ele fica localizado no campus de Chapadão do Sul. Ele é responsável principalmente pelas disciplinas de biometria florestal, inventário florestal e manejo florestal no curso de graduação de engenharia florestal da UFMS. Ele é professor permanente no programa de pós-graduação em agronomia, onde ele é responsável pela disciplina de mensuração florestal. Além disso, ele atua nas áreas de pesquisas com várias parcerias, voltadas principalmente para a mensuração florestal, modelagem do crescimento e produção florestal, além da área de silvicultura. Então, seja muito bem-vindo, professor Gileno, e vamos para mais um podcast, pessoal. Boa tarde, professor Gileno Azevedo. Vamos dar início aqui à nossa conversa, né? Primeiramente, é um grande prazer recebê-lo no nosso podcast. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre a sua formação, a sua carreira, quais os pós e os contras da área que você trabalha, né? Para quem não sabe, o professor Gileno trabalha com a parte de mensuração florestal, talvez uma das etapas mais importantes dentro de toda a cadeia, né, florestal aí que nós temos. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Leonardo. Eu agradeço aí pelo convite e vamos aí ao nosso bate-papo. Beleza. Bom, eu gostaria, Gileno, que você começasse, né, falando um pouco da sua formação, né, sua graduação, mestrado, doutorado, o que você trabalhou durante esse tempo e depois falar um pouco também da sua vida profissional, né, depois que terminou o doutorado, você já foi direto para a universidade, você trabalhou com outra coisa, pode contar aí a sua história para nós. Eu sou engenheiro florestal, formado na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Assim que terminei a graduação, já ingressei no mestrado em Ciências Florestais pela Universidade de Brasília e imediatamente também após o mestrado já ingressei no doutorado em Ciências Florestais. E tanto o mestrado quanto no doutorado, as minhas pesquisas foi mais direcionadas à parte de mensuração florestal. Mais ou menos, segundo ano do doutorado, fui aprovado no concurso público para professor na UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde hoje sou responsável principalmente pelas disciplinas de mensuração florestal. Então, leciono as disciplinas de biometria florestal, inventário florestal, manejo florestal. Então, essa é a minha principal área de atuação. E na universidade também a gente sempre se envolve também com com alguns projetos de pesquisa, com algumas pesquisas também mais voltadas a essa área de mensuração florestal. Então, essa é a minha principal área de atuação e minha principal formação. Legal, professor. Hoje você tem orientados de mestrado, doutorado, graduação, esses orientados também estão trabalhando com essa parte de mensuração. Tem algum projeto que você gostaria de discutir aqui com a gente?
As orientações são basicamente de graduação, recentemente eu ingressei também aqui no programa de pós-graduação em agronomia, onde oriento também alguns alunos aí com pesquisas mais voltadas à mensuração florestal. Na graduação, os alunos, então, temos trabalhado um pouco nessa parte de modelos de regressão aplicados na área de mensuração florestal, até iniciando alguns estudos com a parte de redes neurais também aplicado ao assunto. E em relação aos alunos de mestrado, eu tenho dois, no caso, que também irá trabalhar nessa parte de modelagem de variáveis dendrométricas, com abordagem tanto por regressão quanto por redes neurais. Então, essa tem sido as principais pesquisas. Em relação a projetos, ultimamente, já encerrou o projeto, mas trabalhei com a parte aí de quantificação de biomassa e toco em raízes de eucaliptos. E atualmente tem um projeto de pesquisa que agora é mais voltado ao monitoramento do crescimento de árvores de seringueira. Então, atualmente esse é o principal projeto e planejando outros para o futuro. Não, legal. Provavelmente nós vamos ter pessoas nos ouvindo, né, que não entendem muito dessa parte de mensuração. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, de o que é a mensuração, né, qual a importância dela dentro da silvicultura e como que você trabalha, né, com essa parte de mensuração, como que é feito. Então pode dar uma introdução para a gente, né, um resumo do que é toda essa etapa de mensuração, né, e qual a importância dela dentro, né, da produção de madeira. Tá, então a mensuração florestal, vamos dizer que consiste aí em obter medidas das árvores. Então, quando falamos de obtenção de medidas nas árvores, temos diversas variáveis que podem ser obtidas. Entre elas, diâmetro das árvores, altura, volume, biomassa, carbono, entre outras. Por que obter essas variáveis? Qual a importância de se obter? Primeiro, temos aí uma grande área de florestas, seja naturais ou plantadas. Então, pensando em florestas naturais, acho que temos cerca de 540, em torno de 540 milhões de hectares, se eu não tiver falhando nesse número agora. Em relação às florestas plantadas, temos, de acordo com o IBGE, mais de 10 milhões de hectares de florestas plantadas. Então, para o gerenciamento dessas florestas, precisamos de informações. E de onde vêm essas informações? Essas informações vêm basicamente da mensuração florestal. Então, essa seria a principal importância da mensuração florestal. Obter informações para compreendermos melhor as situações dessas florestas, de forma que permita um melhor gerenciamento desses recursos. Então, essa seria a principal importância. Não sei se respondi todas as suas perguntas aí, se ficou alguma para trás, eu já complemento. Não, é isso mesmo, para trazer assim, a importância, né, dessa parte. Nós sabemos, né, da importância aí do setor florestal, né, dentro da economia mundial mesmo. Você tem alguns números assim de cabeça em relação ao setor?
Além, né, você já falou aqui dos números em relação à quantidade plantada, mas a parte econômica mesmo que movimenta, você tem alguns valores de alguma dessas culturas ou não? Não, assim, em mente que agora eu não tenho esses valores, vamos dizer aqui, memorizados, mas Aham. temos algumas publicações que a gente consegue essas informações com uma certa facilidade, como, por exemplo, o relatório do IBA, Indústria Brasileira de Árvores, onde anualmente são publicados relatórios que traz esses números aí do setor em relação à participação do PIB, de geração de empregos, a quantidade de exportação dos produtos florestais, entre outros produtos. Uhum. Bom, pessoal, e para quem não sabe, o professor Gileno, ele é responsável dentro da Analise pelo curso de inventários florestais, tá? Toda a parte de inventários. E trazendo, né, para essa parte, Gileno, a mensuração seria algo dentro do inventário? Seria uma parte do inventário? Como que seria essa dinâmica? Eu diria que o inventário, a gente trabalha com informações provenientes da mensuração florestal. Então, assim, só para contextualizar a obtenção de dados de um inventário florestal, normalmente trabalhamos com amostragem, já que as áreas são muito extensas. Nessa amostragem, trabalhamos aí com unidades de amostra de tamanhos variados, mas, por exemplo, florestas plantadas normalmente adota unidades amostrais aí de 400 a 600 metros quadrados. Quando falamos de áreas naturais, falamos de unidades de amostra também variável, mas normalmente 1.000 metros quadrados, dependendo da situação, principalmente na Amazônia, até 10.000 metros quadrados. Então, são unidades de amostra relativamente grandes, e dentro dessas unidades de amostra, vamos dizer que a principal variável obtida é o diâmetro. Praticamente medimos o diâmetro de todas as árvores localizadas dentro dessas unidades de amostra. Então, só para você ter ideia, eu fiz uma estimativa grosseira aqui de uma floresta com 1.000 hectares de área plantada, considerando que no segundo ano inicia o monitoramento dessa floresta, então normalmente tem um inventário contínuo, onde a gente periodicamente faz medições, encerrando com um inventário pré-corte. É claro que esse número pode variar em função de diversas situações aí dentro de uma empresa, mas se todos esses levantamentos forem realizados, aí no final de uma rotação de 7 anos, a gente teria aí de 35 a 50 mil valores de diâmetros obtidos durante esse período. Isso, um levantamento aí para 1.000 hectares de área plantada. Para uma grande empresa não é muita coisa, mas já fica uma situação aí onde trabalhamos com bancos de dados muitas vezes bastante extensos. E dá para ver também que inventário florestal é uma atividade cara dentro do processo aí de uma empresa florestal. Então, voltando a essas unidades de amostra que eu mencionei, a gente mede todos os diâmetros dentro dessas unidades. A altura depende muito do objetivo do inventário, mas normalmente a altura é uma variável já um pouco mais difícil de ser obtida. Precisa de equipamentos que são um pouco mais caros,
o tempo de medição é maior, a precisão para a obtenção dessas medidas normalmente é menor. Então, muitas vezes a gente trabalha aí com medição apenas parte da altura dessas árvores. Então, quando medimos parte da altura dessas árvores, as demais precisamos aí normalmente de estimar aí envolvendo alguns métodos estatísticos. Entre eles, o principal, hoje mais adotado ainda, são os modelos de regressão. E assim vai. Essas são as principais variáveis. Aí temos várias outras variáveis que podem ser obtidas, por exemplo, volume, biomassa, mas aí geralmente também já são obtidas aí utilizando métodos indiretos, como alguns fatores de conversão, os próprios modelos de regressão, o uso de redes neurais tem sido empregado atualmente, entre outros métodos. Então, seria aí a principal dinâmica do inventário. Então, lançamos unidade de amostra, obtemos no campo, normalmente, aquelas variáveis de mais fácil acesso, e a partir dessas variáveis estimamos a nossa variável de interesse, que normalmente volume, biomassa, essas variáveis mais voltadas à produção florestal. Não, legal. Você citou aí que o inventário pode ser uma parte muito onerosa. Eu acredito que isso aconteça até pela questão da mão de obra, né? Você falou aí numa quantidade imensa de valores que vocês teriam ao longo do tempo aí para medição de diâmetro. Seria por esse caminho mesmo? É muito oneroso por questão da mão de obra? Existe alguma tecnologia sendo estudada ou que já está implementada para diminuir esse custo de mão de obra? Sim, a principal variável, vamos dizer que é o diâmetro. Em relação à obtenção dessas variáveis, então, hoje já temos no mercado alguns equipamentos que você já vai obtendo as medidas e já vai sendo registrado ali de forma eletrônica no equipamento. Isso gera um ganho aí na coleta, assim, nesse procedimento de coleta, porque evita a questão de tempo para alguém digitar esses dados depois, erros de digitação, entre outros, e trazendo aí mais algumas inovações, apesar de eu nunca ter tido esse contato, mas a gente já tem empresas, algumas startups novas aí, conheço uma, né, no setor, que já tem essa coleta de dados até mesmo por sensores. Então, são sensores ali que vão gerando essas informações que armazenadas em nuvem, então, na nuvem. Então, eu diria que são as principais tecnologias aí que a gente veio falar relacionada a essa coleta de dados. E essas tecnologias provavelmente diminuem bem o custo aí. E também diminui o erro, né? Igual você falou, outro problema que podemos ter é muito erro de digitação, né? Desses valores de diâmetro. Sim, com certeza essa parte sim. Em relação ao custo, eu não tenho essas informações para falar assim para você se vai, o quanto diminui. A gente sabe que eu não sei o custo dos equipamentos. Apenas se tem uma empresa que eu já vi essas informações no site deles, mas não assim ao ponto de trabalhar com isso para mim saber falar é mais em conta ou não. Uhum. Então fico devendo essa informação. Outro ponto que você destacou aí para a gente é a utilização, né, de metodologias estatísticas, principalmente na medição de altura, né? E aí você citou várias, aí, principalmente os modelos de regressão, e hoje começando a caminhar para machine learning, né? Então, quer dizer,
dentro da área florestal, nessa etapa tão importante, né, que é aí o inventário, as mensurações, a gente vê análise de dados integrada, né, ajudando aí o pesquisador a tomar suas decisões. Como que você enxerga, né, essa parte de análise de dados dentro do setor florestal, se você quiser falar de um modo mais geral, até de outras áreas, e principalmente aí dentro da área que você atua, que é essa parte do inventário e das mensurações? Leonardo, creio que essa parte de análise de dados, ela é fundamental em qualquer área, independente da, da profissão. Dentro da engenharia florestal, temos aí diversas informações, diversas situações em que precisamos de dados. Só um outro exemplo aqui que eu não trabalho, mas a gente sabe que tem muita informação, a parte de colheita florestal, por exemplo. Então, a colheita florestal envolve o uso de máquinas cada vez mais modernas e que tem muitas vezes a necessidade de levantar muitas informações. E na mensuração florestal como um todo, eu costumo até dizer para os alunos que, independente da área dentro da engenharia florestal que cada um pode atuar, independente se gosta do inventário florestal ou não, vai sempre ter a necessidade de realizar medições, obter ali algumas informações que trata-se de mensuração florestal. Então, a mensuração florestal é muito ampla dentro, sim, a aplicação dela é muito ampla dentro da engenharia florestal. E falando em mais específico da mensuração florestal, igual eu já mencionei para você, o volume de dados é muito grande. Então, precisamos aí cada vez de ferramentas estatísticas, de algumas técnicas aí para que possamos explorar essas informações da melhor forma, já que esse volume de dados, como ele é grande, muitas vezes se a gente pode deixar informações passarem batidas. Então, é onde eu vejo que o uso do aprendizado por máquinas, as redes neurais, entre outras tecnologias aí, tem um grande potencial de emprego quando falamos aí de mensuração florestal. Apesar que quando a gente fala de trabalhos publicados envolvendo essa temática, são trabalhos mais recentes. Então, eu acho que isso é um indicativo que já despertou, dentro da mensuração florestal, já despertou esse interesse, já temos essa necessidade, tanto até mesmo que algumas vagas de emprego recente voltadas à área, a gente já encontra que, em relação ao perfil profissional, que é desejável conhecimento nessa área. Aí você bateu num ponto bem interessante, né? Que era até uma das próximas perguntas, a gente já pode ir direto para ela. A questão de emprego mesmo, de como que as empresas hoje, não sei se você tem contato com muitas empresas, né? Mas se você tiver, seria legal trazer assim, como que elas têm visto, né, o profissional hoje, ou que sai da graduação, ou que sai da pós-graduação, o que que ela busca, né? Por exemplo, o profissional ela tem que saber inventário florestal, tem que saber mensuração, tem que saber essa parte de análise de dados, essas técnicas, pelo menos de regressão, mas se tiver um machine learning é melhor ainda. Você tem alguma noção, algum contato com as empresas em relação a isso? Assim, a opinião direta de alguém dentro da empresa, assim, praticamente eu não tenho. Mas o que observamos nas vagas de empregos que são, são divulgadas, eu diria que
um conhecimento básico quando a gente fala de alguma vaga de emprego voltada à mensuração florestal. A maioria delas pede conhecimento em Office. Quando a gente fala conhecimento em Office, principalmente Excel. Esse aí é o básico do básico. Aí a gente já vai encontrando outras vagas, por exemplo, já vi vagas que falam a questão do uso do pacote R, gerenciamento de dados, conhecimento de dados, aí ser um requisito conhecimento do pacote R. Outra informação, na verdade, essa aí até de um ex-aluno aqui que trabalha em uma empresa aí do setor, conhecimento em Power BI. Então, é uma ferramenta relativamente nova, poucos têm conhecimento e algumas vagas de emprego a gente já vê que já é desejável o conhecimento em Power BI, traz muitas vantagens em relação ao Excel, principalmente aí muitos gráficos interativos, entre outras informações. Aí a gente já vê também vagas que buscam um perfil aí já nessa parte também do uso aí de conhecimentos de aprendizado por máquina, então a redes neurais e machine learning, entre outras. E até mesmo, Leonardo, um perfil que a gente vê que é desejável também é a questão de conhecimento em programação. Isso nas mais diversas linguagens. Eu acho que desde um exemplo aí, uma linguagem R para uma análise de dados, já que trabalhamos aí com bancos de dados extensivos, até mesmo aquela programação mais voltada ali ao desenvolvimento de alguns programas específicos aplicados ali à realidade de cada empresa. Então, com certeza, é um perfil aí que é escasso no mercado. Então, assim, a aplicação é muito grande, mas com certeza, falta esses profissionais com esses conhecimentos no mercado. Não temos aí em abundância. É legal ouvir isso, Gileno, e até vai ter vários estudantes aqui nos ouvindo e passar isso para eles, porque muitas das vezes, quando se fala em programação, o estudante já coloca na cabeça, não, mas eu não sou da ciência de computação, da engenharia de computação, ou não sou estatístico de formação. E hoje nós estamos num mundo globalizado, onde a programação e a análise de dados não está restrito apenas à estatística, apenas a quem é da genética e melhoramento. Não, hoje isso está avançado em todos os âmbitos, das engenharias, da ciência da saúde, até da humanas, que às vezes a gente não vê, mas eu observo muitas pessoas da parte de humanas hoje buscando os cursos que a gente oferece. É isso? Você acha que é por aí também? Sim, concordo plenamente. Eu acho que, independente da área de atuação, eu acho que esse conhecimento em análise de dados, programação, eu acho que ele é fundamental. Então, a gente vê que tem muita necessidade, independente da área. Uhum. E pensando, hoje nós estamos passando, por alguns anos aí atípicos, principalmente por a questão da pandemia, e também acontecendo aí nos últimos anos uma grande mudança climática, muita gente falando, muita gente modelando isso para o futuro, como que vai ser. E você falou, que hoje tem-se o trabalho de mensuração para florestas nativas e também para florestas plantadas. Hoje tem alguma que é mais importante, por exemplo, tem mais pessoas indo trabalhar com nativas ou mais com as florestas plantadas? Como que tem sido essa preocupação em relação às florestas nativas? Assim, eu acho que em relação a
predileção de ter mais pessoas em uma outra floresta, eu acho que não necessariamente. Eu acho que a realidade é que tem vagas, oportunidades em todas as áreas. Então, vamos falar, por exemplo, de florestas nativas. Então, principal demanda, vamos dizer, a demanda mais básica, principalmente voltada aí nesses trabalhos de consultorias ambientais, muitas vezes são trabalhos menores, mas precisa do mensuração florestal, precisa coletar dados, precisa analisar dados. Nativas, um exemplo um pouco mais abrangente, por exemplo, manejo de florestas tropicais na Amazônia. Só para você ter ideia, toda a área que vai ser explorada precisa passar por um censo, ou seja, estabelece ali um critério de inclusão. Todos os indivíduos dentro daquela área que vai ser explorada precisa ser mapeados, precisa ser desse levantamento de informações. Então, já são áreas, muitas vezes, aí já bem maiores. E se a gente pegar ainda a parte de florestas nativas, hoje nós temos aí o Inventário Florestal Nacional, que é um programa do Ministério aí do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro está diretamente envolvido, onde o objetivo é realizar um inventário, por exemplo, um inventário das florestas brasileiras a cada 5 anos. Então, a gente está ainda no primeiro levantamento, não sabe se vai se concretizar se a cada 5 anos, mas imagine aí, a cada 20 quilômetros foi estabelecido um grid, e a cada 20 quilômetros do território nacional são obtidas informações ali em 4 subunidades de 1.000 metros quadrados cada. Então, são muitas informações. Então, por exemplo, já veio lá no site do Serviço Florestal Brasileiro, oportunidade de vagas para pessoas trabalhar nessa análise de dados. Oportunidade de vagas, por incrível que pareça, o conhecimento desejado, principalmente, era conhecimento do Office, do Word, uma coisa tão simples. Mas, assim, tem muitas oportunidades. Mais voltado à área de florestas plantadas. Então, para você ter uma ideia, os levantamentos nessas florestas, normalmente temos o inventário florestal contínuo, que inicia no 2º ano e é realizado anualmente, nos plantios aí de eucalipto, realizado anualmente, até chegar à idade de corte. Então, nesses dados que são obtidos ao longo do ano, são utilizados para monitorar crescimento, modelar o crescimento e produção, então fazer projeções da produção em idades futuras para determinar a idade de corte, entre outras, simular algumas situações de manejo. Então, são, assim, demandas que temos e a grande demanda mesmo ali de dados constantes. Então, cada vez que aumenta a área de floresta plantada, consequentemente está aumentando essa demanda. Não, bacana. E é legal você falar que, assim, a quantidade de dados, né, que vocês coletam é uma quantidade muito grande, né? É realmente muita informação. E aí vocês estão já conseguindo avançar nos modelos de machine learning, né, que são modelos que precisa de uma quantidade grande aí de informação. Pelo que você já viu, não sei se você já fez aí algum projeto seu, né, com machine learning, estão conseguindo ganhos superiores, né, nessa mensuração, talvez uma mensuração mais acurada em relação à utilização dos modelos básicos de regressão? Você já conseguiu
avançar nesse processo ou ainda está bem no início do estudo? Leonardo, em relação a esse ganho, assim, poucos são os trabalhos na literatura que fazem essa abordagem. Porém, já ouvi de um palestrante de uma grande empresa do setor, por exemplo, a questão da mensuração da altura. Eu falei, acho que eu mencionei no início que médio e diâmetro de todas as árvores, a altura de 20 a 30% das árvores. Mas com o uso dessas tecnologias, o que tem acontecido? Reduzida a quantidade de árvores a ser obtida a altura. Então, ao invés de chegar numa parcela ali, medir a altura de 15, 20 árvores, eu vou medir 3, 5 árvores e eu já vou obter modelos que gera estimativas precisas. E uma grande vantagem ainda quando falamos desse aprendizado por máquinas é a questão principalmente a possibilidade de utilizar variáveis qualitativas nos nossos modelos. Então, quando trabalhamos com a regressão de uma forma geral aí, a não ser que utilize variáveis dummy, entre outros lá, mas o básico é utilizar nos nossos modelos apenas variáveis quantitativas. Já quando temos essa parte de inteligência artificial, nós já podemos utilizar variáveis qualitativas, como, por exemplo, um determinado clone, uma determinada classe de solo, até um espaçamento de plantio, diversas variáveis aí qualitativas que com certeza influenciam no crescimento dessas árvores e quando inseridas ali no modelo faz diferença na qualidade das estimativas. Legal. E assim, só para todos entenderem, né? Se você quiser falar um pouco sobre como é medido a altura dessa árvore e a dificuldade que é medir essas alturas, né? O tempo gasto, se você quiser falar um pouco, só para eles entenderem por que é tão importante diminuir essa quantidade de árvores via modelos, né, de machine learning, por exemplo. Tá, então vamos lá. Só como exemplo, ao diâmetro a gente mede todas as árvores. Um trabalho recente, um projeto de pesquisa que a gente está fazendo, a gente está com uma equipe de 4 pessoas para realizar a medição. Enquanto 2 pessoas, um vai medindo, outro anotando, enquanto o tempo suficiente para medir todos os diâmetros, as outras 2 pessoas não conseguem, muitas vezes, medir 1/3 das árvores, da altura de 1/3 das árvores ali daquela, dentro daquela parcela. Então, assim, o tempo de medição da altura, ele é muito mais complicado. Isso porque, Leonardo, a gente ainda tem aí diversos equipamentos, entre os mais básicos aí que normalmente utiliza, temos aí os clinômetros, onde precisamos nos posicionar a uma determinada distância da árvore, com base nessa distância que a gente vai posicionar, a gente vai fazer uma visada na base da árvore, vai fazer uma outra visada no topo da árvore, aí com base em distância e ângulos, esse equipamento ele já retorna para a gente ali uma estimativa da altura. Só que isso depende muitas vezes, até mesmo, além de ser equipamento caro, também a precisão vai depender ali da habilidade do operador. Então, é uma situação que às vezes a gente está a 15, 20 metros posicionado de uma árvore para realizar leituras, depois vai visualizar, por exemplo, o topo. A gente tem dificuldade de visualizar o ápice daquela árvore ali, então já influencia a leitura, já tem a questão de ventos que influencia a questão da própria habilidade do operador. Então, além de ser demorada, então não tem a precisão que é obter um diâmetro de uma árvore, onde a gente chega ali e obtém essa medida basicamente no nosso olho aqui praticamente. Então,
é caro e não tem tanta, quer dizer, é preciso, mas tem uma incerteza maior. Então, quanto mais a gente conseguir reduzir esse número de árvores a ser medida, consequentemente a gente vai estar tornando os inventários florestais bem mais operacionais, reduzir tempo nessa coleta de dados e, consequentemente, reduzir custos também. Não, bacana, Gileno. Bom, e baseado, né, em tudo que nós falamos aqui, que nós discutimos, né, você hoje, né, é um professor aí de graduação e também da pós. O que você acha que seria importante para um aluno que está entrando hoje no curso de engenharia florestal ou cursos correlatos que tem interesse em trabalhar com essa área? O que é interessante, o que é mais interessante, né, ele aprender durante esse curso de graduação? Quais pontos que você acha mais importante? E para quem já está na pós, que quer especializar ainda mais nessa área, o que você acha que são os pontos chaves aí que ele deve considerar? Por exemplo, aprendizado de análise de dados, programação, não sei se inglês é importante, algumas disciplinas específicas que ele deveria fazer. O que você achar que é os pontos cruciais para a pessoa ser um excelente profissional na parte de inventário florestal e mensuração? Acho que o primeiro passo para se destacar nessa área, eu acho que é se dedicar às disciplinas voltadas à mensuração florestal. Então, quando falamos aí da engenharia florestal, temos no mínimo 3 disciplinas que tratam basicamente disso. Temos a biometria florestal, em algumas universidades aí conhecida como dendrometria, onde a gente aprende principalmente essa questão aí de quais variáveis medir, como medir, quais instrumentos utilizar, até mesmo trabalhamos essa parte de regressão também. Depende da universidade, tem uma introdução às redes neurais, por exemplo, já na forma de aprender a obter medidas indiretas dessas informações. Quando chegamos no inventário florestal, já estamos pensando ali dos dados da biometria florestal, já com o objetivo de gerar estimativas para a população como um todo. Então, vamos preocupar mais com quantidade de unidade de amostra, formato, disposição dessas unidades de amostra, para chegar ali uma estimativa com um erro de amostragem adequado. E quando chegamos na parte do manejo florestal, estamos mais voltados ali à tomada de decisões, ao gerenciamento, e uma das ferramentas que a gente trabalha muito também no manejo é a questão da modelagem. Então, trabalhamos aí muitas vezes com diversos modelos de crescimento e produção. Então, pensando nessa área aí como um todo, é onde a gente trabalha com muitos dados. Então, eu acho que essa questão de aprender a trabalhar bancos de dados, extrair as diversas informações possíveis ali dentro daquele banco de dados, a questão de trabalhar também com a modelagem, seja por regressão, seja por inteligência artificial, é muito útil aí na mensuração florestal como em outra área. E também a questão aí da modelagem, também a questão aí de programação de uma forma geral. Então, eu acho que o conhecimento em programação, ele com certeza será bem-vindo para resolver diversos problemas aí dentro da mensuração florestal, como qualquer outra área do conhecimento. E quando falamos de programação, já cai numa questão, acho que consequentemente já cai numa questão aí que é
conhecimento em inglês. Então, a maioria das linguagens de programação que temos aí, todas, eu acho que basicamente, precisamos de ter conhecimento da língua inglesa. E, além disso, independente se é na mensuração florestal ou não, a gente vê hoje a maioria das vagas que são publicadas aí, as vagas profissionais, um dos principais requisitos, é a questão aí do conhecimento da língua inglesa. Então, o que eu falo para os alunos que muitas dessas questões aí, às vezes, por exemplo, inglês, a maioria das graduações não tem uma disciplina voltada a isso. A questão de programação, algumas disciplinas, alguns professores acabam fazendo uma abordagem sobre essa temática. Porém, aquela abordagem muitas vezes é um pouco mais curta, porque dentro da disciplina a gente tem vários conteúdos a serem abordados, então não temos tempo suficiente. E quer dizer, ocasionalmente temos aí alguns cursos, e aí principalmente na pós é mais comum, algumas disciplinas que já são mais aplicadas a essa questão e principalmente de programação. Igual quando a gente fala de R hoje, várias universidades aí têm disciplinas com essa temática. Então, eu acho que independente da formação de cada um dos alunos, aquele que pegar uma dessas disciplinas e simplesmente, independente do curso que ele tem a oportunidade de cursar essa disciplina, ele pegar aquele conhecimento ali e ele relacionar com a realidade profissional dele, com certeza vai ter uma aplicação muito, muito grande. Então, eu acho que essas são as principais questões que eu vejo aí como que vai agregar para que esses profissionais tenham um diferencial no futuro. E só complementando, igual eu falei, a questão que muitas vezes dentro da universidade, das nossas disciplinas, a gente não tem possibilidade de agregar esses conhecimentos todos nas disciplinas, mas o que a gente encontra hoje aí no mercado, é o caso do serviço que vocês da EAC oferecem, é a questão de ofertar diversos mini cursos, diversos cursos aí com a carga horária até grande, que basicamente o aluno pode adquirir esse conhecimento de casa, sem a necessidade ali de um encontro presencial. Então, eu acho que torna o conhecimento bem mais acessível para complementar a formação. Para sintetizar, eu acredito que costumo falar isso para os alunos também, que a gente, durante a graduação, a gente tem que não simplesmente focar ali nas nossas disciplinas, mas a gente tem que pensar um pouco, ficar de olho no que o mercado está exigindo e partir para buscar essas informações de forma complementar, seja num curso pago ou seja mesmo até de materiais grátis que nós temos aí na internet, diversas áreas, diversos materiais aí também de quer dizer, com a qualidade excelente. Não, bacana, acho importante mesmo esses pontos, e eu penso muito essa última parte que você falou, né? O estudante hoje que ficar apenas focado nas disciplinas, é claro que as disciplinas são importantíssimas, mas ele tem que buscar o algo a mais, né? Hoje a competição está muito, muito grande, né? A quantidade de pessoas aí, quando sai uma vaga para professor, por exemplo, 70, 80 pessoas por vaga, é uma coisa que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas, mas hoje tem muito mais curso superior,
muito mais pós-graduação, muito mais gente formando, e é claro que nós não temos vaga para todo mundo. Claro que a competição vai aumentar, tem que sempre fazer um diferencial para conseguir, né, pegar aí as melhores vagas, né? Bom, o que eu tinha para te perguntar hoje é isso, Gileno. Foi um grande prazer falar com você. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa, se tem algo que você gostaria de ter sido perguntado e eu não falei, pode ficar à vontade. Se quiser também me perguntar alguma coisa, fique à vontade. Acho que seria, assim, basicamente isso, Leonardo, mas é só reforçar mesmo. Eu acho que essa questão aí da análise de dados, que a gente vê que até por uma questão de envolver muitas vezes estatística, envolver muitos cálculos, a gente acaba percebendo que, infelizmente, muitos alunos já olham para essa temática um pouco assustado. E a gente vê que, independente da área de atuação, a gente precisa desses conhecimentos. Com certeza vai fazer diferença na carreira profissional, independente de área. Então, com certeza vai fazer essa diferença. E só complementando o que a gente reforçou aí, a gente vê que o uso dessas novas ferramentas estatísticas, eu falo novas, mais no sentido do emprego mesmo, igual das redes neurais na ciência florestal. Só vai vir aí para contribuir com essa redução de custos, obtenção dessas informações e também melhorar a qualidade das informações que ali serão analisadas. E isso, com certeza, vai facilitar ou dar um maior suporte na questão aí da tomada de decisões. Não, bacana. E só falando aqui, pessoal, um pouquinho, né? Quem quiser aprender mais sobre processamento de dados de inventários florestais, vou deixar, para quem está assistindo via YouTube, vou deixar o link do curso do professor Gileno, tá? Na descrição aqui do vídeo. Para quem está assistindo no Spotify ou no Anchor, vai lá no YouTube e você consegue encontrar, ou no nosso site também, né? www.analisecursos.com, e você encontra todas as informações. Bom, queria agradecer novamente, professor, pela participação. É um grande prazer fazer essa discussão com você, né? Um professor aí conhecedor, né, de toda essa área, uma área tão importante hoje, não no mundo, mas principalmente no Brasil, né, que é temos aí as maiores florestas, né, e até a parte plantada também é muito grande aqui dentro. Então, foi um grande prazer conversar com você e espero ter outras oportunidades para discutirmos mais sobre esse tema. Com certeza pode ter, sim. Eu que agradeço também, Leonardo, pela oportunidade da gente conversar e passar essa mensagem. Espero que chegue aos alunos aí de graduação, pós-graduação, das diversas áreas, que essa mensagem chegue, dessa necessidade, dessa importância de compreender um pouco mais esse tema. Então, agradeço pela oportunidade de falar e sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Ótimo. Só um último detalhe, pessoal. Quem está nos assistindo aí via YouTube, não esquece de se inscrever no canal, que de 15 em 15 dias tem um podcast, além dos outros vídeos de análise, de cursos que nós colocamos toda semana. E também não se esqueça de curtir para que o YouTube entenda que esse conteúdo é útil e divulgue para mais e mais pessoas. Ok? No mais é isso, um abraço a todos e nos vemos no nosso próximo podcast.